Muito bem, meus amados. Nós, conforme prometido, vamos terminar hoje a série As Marcas de um Valente. Amém? Eu vou repregar essa série, com certeza no futuro, porque eu não queria que essa série tivesse sido interrompida, mas nós tivemos alguns eventos e acabamos interrompendo. Mas eu ainda vou repregar essa série no futuro. Essa série, contando com hoje, são 4 ministrações. Na primeira ministração, nós aprendemos aqui sobre a primeira marca de um valente. Quem se lembra qual era? Exatamente, a perseverança. Nós passamos aqui um pedaço do filme Até o Último Homem, onde aquele soldado Desmond Doss, ele estava ali e ele se dispôs para uma guerra onde ele foi lutar sem armas. E lá no Japão, naquela batalha, eles estavam em cima de um penhasco e os soldados do batalhão dele estavam feridos. E ele desceu quase 100 soldados por um abismo enorme, se eu não me engano, de 100 metros. E ele carregou um por um em suas costas, em meio a tiros e bombas e fumaça. E toda aquela noite ele amarrou aqueles soldados, né, em uma corda e desceu aqueles quase 100 soldados ali. E ele foi até o último homem. Isso se chama perseverança. Amém? Foi o que nós aprendemos aqui no primeiro dia. Nenhum cristão pode ser cristão sem perseverar. Nenhum cristão pode ser salvo sem perseverar. Uau! Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então, perseverança. Nós não podemos ser um valente de Deus sem perseverança. No segundo dia, nós aprendemos sobre resiliência. Aplicando essa palavra resiliência nas nossas vidas, é a capacidade que Deus deu ao homem, de mesmo depois de passar por aflições terríveis, mesmo depois de passar por lutas terríveis que afetam sua alma, o seu corpo, mesmo depois de passar por situações tão difíceis, nós temos a capacidade de voltar a ser quem Deus nos criou para ser. Você sabe, deixa eu te contar uma coisa. Na minha juventude, eu fui tão estragado pelo pecado, que eu achei que eu não poderia mais ser um homem de Deus nunca mais na minha vida. O pecado me estragou tanto, eu me misturei tanto com o pecado, que eu achava que tudo aquilo que Deus tinha prometido para mim, porque desde muito novo, eu já tinha esse sonho que Deus plantou dentro de mim de ser um missionário, de pregar o evangelho. Mas no fim da minha adolescência eu fui tão estragado pelo pecado, me envolvi tanto com o mundo, que eu achava que jamais eu ia poder ser um homem de Deus. Mas o Espírito Santo, ele pode nos conduzir a um caminho, onde ele nos leva a ser de novo o que Deus nos criou para ser. Deus é capaz de nos voltar à origem, que é Ele mesmo, e nos fazer parecidos com Jesus. Amém? Na terceira ministração, nós aprendemos sobre aquele tipo de honra que nós não vamos abandonar a nossa história. Nós vamos honrar o que Cristo fez por nós, nós vamos honrar o que os apóstolos fizeram por nós, nós vamos honrar o que os missionários fizeram por nós, porque para o evangelho chegar até nós, muitos missionários pagaram um preço muito alto, pagaram com o sangue de suas próprias vidas. Você entende isso? E nós vamos honrar essas coisas, nós vamos honrar os nossos pais. Nós passamos aqui uma cena daquele filme, O Rei Arthur, quando o Rei Arthur ia lutar uma batalha contra os saxões e os soldados de Arthur não precisavam lutar, mas Arthur estava lá no alto daquele monte e ele ia enfrentar aquela guerra e os soldados do Arthur espontaneamente voltaram para guerrear aquela guerra junto com Arthur, uma guerra que custaria a vida de muitos deles. Mas eles eram incapazes de desonrar seu comandante Arthur e eles voltaram por honra. E eu falei naquele dia que quando eu vejo aquela cena, Arthur lá em cima daquele monte, montado naquele cavalo, preparado para a guerra. Toda vez que eu vejo aquela cena, eu não vejo Arthur, eu vejo Cristo.
Porque Cristo tem uma guerra que está sendo travada hoje ainda. A nossa guerra, que não é contra carne ou sangue, sim contra principados e potestades, não é verdade? E quando eu vejo Jesus, eu falo, Senhor, eu vou lutar contigo, eu vou contigo até o fim. Se você é um valente de Deus, uma marca que você vai ter é honra. Você vai honrar o que Jesus fez por você, você vai honrar o que os missionários que fizeram o evangelho chegar ao Brasil fizeram por você, você vai honrar o que tantos homens de Deus e tantas mulheres têm feito por você. Nós vamos ser pessoas de honra, nós vamos honrar a nossa história. Amém? E hoje nós vamos falar dessa última marca de um valente. E para mim, essa marca é a marca que realmente fica. Por quê? Porque independente da perseverança, da resiliência, da honra, se eu falar o nome de uma pessoa que marcou a história, por exemplo, Nelson Mandela, é uma pessoa que muito conhecida, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e tudo mais. Mas se eu falar o nome Nelson Mandela, você que conhece a história, provavelmente você não vai se lembrar do quanto Nelson Mandela honrou seus líderes ou seus pais, ou de quanta perseverança ele teve que ter. Mas uma coisa, com certeza, vai associar com o nome Nelson Mandela, que são os negros. A luta dele pelos negros. Porque todo valente, toda pessoa que é reconhecida como um valente, ela é reconhecida por causa de uma coisa, que é a marca que nós vamos falar hoje. Essa marca é a causa. Todo valente é lembrado pela causa. Qual foi a causa pela qual aquele valente lutou? Qual foi a causa pela qual aquele valente guerreou? Esse homem que eu citei aqui passou anos na prisão. Depois ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Depois a ONU estabeleceu um feriado com o nome dele. Ele teve que perseverar? Teve que ser resiliente? Teve que honrar o que ele estava fazendo? Teve. Mas o que foi que manteve ele focado naquilo? Fala comigo, a causa. A causa. Todo valente, ele é lembrado pela causa. Tem uma frase muito antiga que eu falo, essa frase confronta muita gente, mas ela é verdadeira. Aquele que não tem uma causa pelo que morrer, ainda não tem uma vida digna de se viver. Isso é uma verdade. Muitas pessoas apenas sobrevivem. Eu quero te dizer, sobreviver é um instinto natural. Qualquer animal sobrevive. Qualquer animal luta para sobreviver. Eu vi uma frase engraçada um dia que é assim, ó. Eu achei engraçado quando eu ouvi. Todo dia uma gazela acorda na África. E tudo que a gazela pensa é, tudo que eu tenho que fazer hoje é correr mais rápido do que o leão mais rápido. E todo dia, um leão acorda na África. E ele pensa, tudo que eu tenho que fazer hoje é correr mais rápido do que a gazela mais lenta. Quando eu ouvi isso, eu achei engraçado esse negócio. Porque de uma forma ou de outra, o que está falando é o seguinte, nós temos que correr. Quando a gente acordar, se você for o mais lento, o leão te come. Se você for o leão, você tem que correr mais rápido que o mais lento. Nós temos que correr, nós estamos numa vida, nós não podemos apenas sobreviver. Sobreviver é o que os animais fazem. Só uma pessoa que tem uma causa, fala comigo, uma causa. Só uma pessoa que tem uma causa pode desfrutar da vida na sua totalidade, de tudo que a vida tem para te oferecer. Heróis, valentes, são lembrados pela causa por que viveram. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre isso, a causa. Vamos começar lendo Hebreus 11, 33 ao 40. Diz assim, a respeito daqueles heróis da fé que estão lá na galeria dos Hebreus, do livro de Hebreus. Falando sobre esses heróis, diz assim, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição.
Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Repete isso aí comigo. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Vou ler de novo esse versículo, presta atenção. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deixa eu te falar aqui de uma maneira bem simples, o que isso aqui significa. Abraão, ele recebeu uma promessa, algumas promessas. Uma das promessas que ele recebeu é que dele sairia uma grande nação. Você lembra disso? De ti farei uma grande nação, te engrandecerei o nome. Essa foi uma promessa para Abraão. Também foi dito para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É ou não é verdade? Agora eu te pergunto, Abraão viu essa nação que nasceu dele? Não viu. Ele viu as famílias da terra sendo benditas através dele? Não. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas que foi dito, no teu descendente serão benditos, e que esse descendente era Cristo. Abraão não viu isso. Abraão não viu isso se cumprir. No entanto, ele foi fiel, sim ou não? Ele perseverou, sim ou não? Ele esperou em Deus, sim ou não? Ele esperou em Deus, mas não viu a promessa se cumprindo. Por exemplo, Isaías, ele profetizou a respeito de Jesus. Muito, Isaías profetizou muito a respeito de Jesus. Isaías sofreu bastante em sua vida. Jeremias sofreu bastante em sua vida. Mas eles viram cumprimento dessas profecias messiânicas que eles liberaram? Eles não viram, mas eles sofreram por elas, concorda? Sofreram prisões, sofreram humilhações. Você já pensou um homem andar nu por mandamento do Senhor? Humilhação maior que essa? Então, esses homens sofreram muito, mas não viram a concretização da promessa. Joel, por exemplo, uma das coisas que Joel profetizou foi a vinda de Jesus, a morte de Jesus. Ele profetizou o derramamento do Espírito Santo. Mas Joel viu isso se cumprir? Não viu. Quem viu? Nós. Esses homens não viram a profecia se cumprindo, mas nós estamos vendo na nossa vida hoje o que Jesus fez na nossa vida, como Ele nos curou, como Ele nos libertou, como Ele nos livrou das garras do pecado, como Ele nos livrou das cadeias de morte que nos prendiam, como Ele nos livrou de doenças, como Ele nos livrou de vício, como Ele nos curou e nos libertou. Nós estamos desfrutando daquilo que eles profetizaram. Mas sem ver, eles foram fiéis para liberar aquelas promessas. Agora, tudo isso me dá uma ideia, que é o seguinte, amado. Parece que o tempo todo, Deus estava mirando em nós. Porque quando Deus prometeu a Abraão que nele, no descendente que é Cristo, seriam benditas todas as famílias benditas hoje são a minha e a sua. Quando a Bíblia diz que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, Joel, capítulo 2... derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você lembra? Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonhos. Você lembra disso? Quem são hoje os filhos e filhas que profetizam? Os nossos. Quem são os jovens que sonham? Nós. Quem são os velhos que sonham? Nós. Quem são os jovens que têm visões? Nós. Quem são as pessoas que estão recebendo o derramamento do Espírito Santo? Nós. Nós somos quem recebemos essas promessas. Então, eles que profetizaram, eles não podem ver a plenitude, eles não podem ser totalmente aperfeiçoados sem nós, porque eles profetizaram, mas nós somos o cumprimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós somos o cumprimento de muitas coisas.
Então hoje eu quero falar com você sobre essa causa. Por quê? Porque existe algo que Deus disse que aconteceria e vai acontecer. Você se lembra que Deus tinha mandado Adão povoar a terra, multiplicar e encher a terra. Se Adão tivesse multiplicado e enchido a terra em um caráter santo, como um homem santo, sem pecado, sem ter comido daquele fruto, o que aconteceria é que a terra seria cheia de homens e mulheres de Deus. E Deus estaria aqui em plena comunhão conosco. Você está entendendo? Adão pecou, Cristo veio. E Cristo nos deu a mesma ordem que Deus deu a Adão. Nós devemos crescer, multiplicar e encher a terra de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então, o plano de Deus não mudou. Então, Isaías tem uma profecia, Isaías capítulo 11, versículo 9 e 10, diz assim: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Repete isso comigo aí, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. O que é um estandarte, amado? Estandarte é um monumento alto, ou uma bandeira que todo mundo pode ver. Quem é a raiz de Jessé, que é uma bandeira levantada para todos os povos? Quem? Jesus. Aqui está dizendo, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Amado, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você crê nisso? Como que vai acontecer isso? Deus vai abrir uma torneira de conhecimento do céu e vai começar a derramar assim? Como que você conhece uma pessoa? Quando alguém te apresenta. Quando aquilo é colocado na sua frente, alguém fala com você, esse é o João, esse é o José. Assim você conhece uma pessoa. Como que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor? Quando nós que o conhecemos, o apresentarmos para toda a terra. Não vai ser diferente. Deus não vai abrir uma torneira de conhecimento do céu, uma nuvem que vai parar. Não vai acontecer. A nuvem somos nós. Não vai vir uma nuvem de glória e pairar sobre a terra. A glória de Deus hoje se manifesta através de mim e de você. Cristo em nós é a esperança da glória. A glória de Deus hoje se manifesta através de mim e de você. Como que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus? Quando eu e você levarmos o conhecimento de Deus a toda a terra. Não pense que é diferente disso, porque não é. Essa é a nossa missão. Essa é a causa pela qual devemos viver. Essa é a razão, é o porquê da igreja estar na terra. Não tem outro porquê para nós estarmos aqui. Não, pastor, a igreja está na terra para adorarmos a Jesus. Não, amado, adorar, nós vamos adorar na mais perfeita perfeição, na mais perfeita santidade. Eternamente diante de Deus. Nós não precisamos adorar a Deus, não precisamos estar na terra para adorar a Deus. Nós podemos adorar o Senhor lá na presença dEle. Por que nós estamos na terra ainda? É porque nós temos uma causa, uma única causa. Jesus nos deu uma única missão e toda a vida da igreja gira em torno dessa única missão. Que é levar o conhecimento de Deus em toda a terra. É a única coisa que Jesus mandou a igreja fazer, é ir e pregar o evangelho, é apresentar Jesus para todos os povos. Alguém aí? Você está entendendo? Essa é a nossa missão, essa é a causa da nossa vida, esse é o motivo pelo qual eu existo nessa terra. Porque senão você podia entregar a vida a Jesus e Jesus subia você. Entrega a vida a Jesus, sobe. Entrega a vida a Jesus, sobe. Só que como você entregaria a vida a Jesus, se não tivesse ninguém para falar de Jesus para você? Como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Não é assim? Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a nossa missão é essa. Agora veja bem, não tem nada que o diabo vai querer impedir mais do que você pregar o evangelho.
Irmãos, o diabo vai te chamar para todo tipo de conversa e o diabo vai colocar todo tipo de desculpa na sua mente para que você não pregue o evangelho. Por quê? Porque essa é a missão que Deus te deu. Esse é o mandamento que Jesus nos deu, pregar o evangelho. Agora, qual é a maior desculpa que as pessoas dão para não pregar o evangelho? São suas falhas. Sim ou não? Não estou pregando porque eu estou passando por uma dificuldade. Não estou pregando agora porque o meu coração está um pouco frio. Não, eu não estou pregando agora porque eu acho que não está na hora ainda, eu preciso conhecer mais. Não, eu não estou... São muitas falhas que as pessoas usam para não pregar o evangelho. Verdade ou mentira? Verdade. Só que Jesus tem uma ótica a respeito disso que nós precisamos aprender. Amém? Então vamos ler Marcos capítulo 16, versículos 14 a 18. Olha o que diz esse texto. Esse texto aqui é um texto incrível. Olha lá. Deixa eu só falar com você antes de nós lermos. O que aconteceu? O que Jesus tinha ressuscitado, já dentre os mortos, né? Tinha morrido, sido crucificado, sepultado, tinha ressuscitado, já havia aparecido para algumas pessoas e já havia falado com essas pessoas. Diz aos discípulos que eu estou vivo, que eu ressuscitei e vou diante deles para a Galiléia. E os discípulos não tinham acreditado. Jesus ressuscitou, não tinha acreditado. Aí Jesus agora foi repreendê-los e olha o que aconteceu, olha ali. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Essa é a causa, a razão da existência da igreja de Jesus na terra. Fazer com que a terra seja cheia do conhecimento do Senhor. Pregar o evangelho. Agora, esse texto é um texto que já deu muito nó na minha cabeça e continua dando nó na minha cabeça. Porque preste atenção. Jesus foi até aqueles discípulos para repreendê-los por causa da incredulidade e dureza dos seus corações. Não foi isso que nós lemos agora? Sim ou não? Então, amado, o que era de se esperar é que Jesus ia chegar até eles e ia falar com eles assim, eu vim aqui para repreender a dureza dos seus corações. Por que vocês não acreditaram quando eles falaram com vocês que eu havia ressuscitado dentre os mortos? Antes de morrer eu não disse que ressuscitaria? E não disse que iria diante de vocês para a Galiléia, que vocês iam me ver lá? Pois é, mas agora veio aqui a Maria falar com vocês que eu tinha ressuscitado. Vocês não acreditaram. Seu coração está duro. Você está cheio de incredulidade. E aí, amado, a continuação desse diálogo, todos nós aprovaríamos se Jesus falasse assim, então, por causa dessa dureza de coração, vocês devem ir para o monte agora e ficar 6 meses lá orando, pedindo perdão por esse pecado de incredulidade, que vocês não são dignos de falar do evangelho, que vocês não são dignos de abrir a boca para pregar. Alguém está aí? Se Jesus continuasse uma repreensão assim, eu entenderia completamente. Só que Jesus faz uma coisa que já deu muito nó na minha cabeça. Jesus chega para eles e fala, vocês estão cheios de incredulidade. E Jesus repreende a incredulidade dele. Vocês estão duros de coração. Vocês não creram quando vieram contar para vocês que eu tinha ressuscitado. Então, ide pregai o evangelho. A mim parece muito estranho isso. Vocês estão cheios de incredulidade. Vocês não creram que eu havia ressuscitado. Seu coração está duro. É o que o texto diz. Então, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, isso parece muito estranho para mim. Quem é o conselheiro
que você chegaria para ele e falava assim: olha, conselheiro, eu quero te falar que eu estou com muito problema, eu estou cheio de incredulidade, sabe, eu estou com meu coração muito duro. Quem é o conselheiro que, ao ouvir você falar isso, iria olhar para você e falar: vai e prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado? Que conselho que parece estranho! Jesus repreender a incredulidade e a dureza de coração e mandar as pessoas pregarem, mandar um incrédulo pregar. A mim me parece muito estranho. Mas eu quero te dizer, Jesus estava 100% certo. E ele sabia 100% o que ele estava fazendo. E eu conheço pelo menos 3 razões pelas quais Jesus fez isso aqui. A primeira razão que eu creio por que Jesus fez isso é que Jesus, lá em João, no Evangelho de João, está escrito que Jesus disse aos discípulos assim: ó, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei outro Consolador. Você se lembra disso? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Estamos falando do Espírito Santo. Amém? Então Jesus é quem enviaria o Espírito Santo. E nessa ocasião que Jesus havia ressuscitado e estava repreendendo os discípulos, Jesus não havia enviado o Espírito Santo ainda. Então eu creio 100% que Jesus sabia que quando o Espírito Santo viesse, que o Espírito Santo ia trabalhar no coração e na mente dos apóstolos. Então eu creio 100% que Jesus está pensando e falando com eles assim: ó, vocês vão pregar o Evangelho. O Espírito Santo vai vir. Quando o Espírito Santo vier, Jesus já sabia que quando ele enviasse o Espírito Santo, que o Espírito Santo ia trabalhar essas coisas no coração dos discípulos. Você está entendendo? Se talvez você já passou ou talvez está passando um momento de frieza na sua vida, se você está passando um momento na sua vida onde o seu coração está duro, onde talvez você até experimentou ou está experimentando talvez um pouco de incredulidade, eu quero falar com você. Você precisa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, amado, quando o Espírito Santo vem, parece que as coisas dentro da gente se resolvem, porque o que nós precisamos é do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Você vai ver as coisas dentro de você ficarem alinhadas quando você estiver cheio do Espírito Santo. Amém, meu amado? Segundo motivo, porque eu creio que Jesus falou com os discípulos após receber aquele fato de que os discípulos estavam incrédulos e duros de coração, Jesus manda eles pregarem. Segundo motivo, está em 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Diz assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo. Fala comigo, a tempo e a fora de tempo. Amados, eu aprendi uma coisa aqui na Bíblia, que há tempo para todas as coisas, menos para pregar. Pregar é uma coisa que nós devemos fazer a tempo e a fora de tempo. A tempo e a fora de tempo. Não existe tempo ruim para pregar. Não existe tempo ruim para pregar. Tem uma frase de um missionário que diz o seguinte: o mundo está mais pronto para ouvir do que os crentes para falar. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Experimenta parar e pregar o Evangelho para as pessoas e você vai ver como as pessoas precisam de Jesus, como as pessoas precisam do Evangelho. Por que eu acho que Jesus mandou os discípulos pregarem? Porque não há tempo ruim para pregar. A seara está branca. Está pronto para a colheita. Jesus os mandou ir e pregar. Esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, porque eu creio que Jesus mandou os discípulos irem e pregar, mesmo com o coração cheio de incredulidade, mesmo com o coração duro. Jesus mandou pregar. Terceiro motivo, eu vou te falar por quê. Porque quanto mais estamos com o Senhor, mais queremos estar com o Senhor. Eu vou te falar umas frases aqui que ela pode parecer sem sentido, mas elas têm completo sentido. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais longe de Deus você vai estar.
Quanto mais longe da obra de Deus você estiver, mais longe da obra de Deus você vai estar. Quanto mais longe do coração de Deus você estiver, mais longe do coração de Deus você vai estar. Tem um missionário chamado George Miller. Eu admiro demais George Miller. É um homem que fez muita coisa, é um homem que foi conhecido como um homem de oração, um homem que abriu muitos orfanatos e sustentou e cuidou de milhares de pessoas durante o seu ministério. George Miller é uma inspiração para mim, em muitos aspectos. Olha o que George Miller falou, preste atenção. O caminho para se obter um espírito de oração é continuar orando. Quanto menos orarmos, menos desejo teremos de orar. Vou ler de novo a frase de George Miller. O caminho para se obter um espírito de oração é continuar orando. Quanto menos orarmos, menos desejo teremos de orar. Então, por que eu creio que Jesus falou com os discípulos naquela situação, mesmo eles estando tão ruins, vai e prega? Sabe por quê, meu amado? Preste atenção. Muitas pessoas querem ser, presta atenção nisso, muitas pessoas querem ser curadas, restauradas, libertas, transformadas, para depois se envolver com o ministério e servir a Deus. Só que a gente vai ver na Bíblia que se envolver no ministério e servir a Deus é o caminho para a sua cura, para a sua libertação, para a sua restauração. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou defendendo que ministros do Evangelho devem ser qualquer pessoa, pode ser um ministro do Evangelho. Não estou defendendo, não estou falando isso não. Mas eu estou falando que você como ser humano, se você quer experimentar a vida de Deus, você deve se envolver profundamente com Deus e a sua obra. Os discípulos estavam cheios de incredulidade, com seus corações duros. Jesus falou, vai e prega. Porque o seu ministério, aquilo que Deus tem para você, vai ser uma grande ferramenta de cura, uma grande ferramenta para Deus tratar com você. Então, quanto mais longe de Deus você estiver, mais longe de Deus você estará. Quanto mais longe do ministério você estiver, do serviço de Deus, mais longe do serviço de Deus você estará. E isso é tão triste, porque como disse George Miller, quanto menos você orar, menos desejo de orar você vai ter. Mas o contrário também é verdade. Quanto mais você orar, mais vontade de orar você vai ter. Você está entendendo? Então você talvez está esperando assim uma cura, uma libertação, para você se envolver com a obra de Deus. Eu quero te falar, se envolve com a obra de Deus, a cura e a libertação chega. Porque é assim que Jesus sempre fez. Pessoas acabaram de estar com Jesus, Jesus já mandou elas pregarem. Por quê? Porque nós precisamos andar com Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Não é Jesus que tem que nos seguir, é nós que temos que segui-lo. E se tem uma coisa que Jesus quer, é andar por toda a terra, enchendo a terra do conhecimento de Deus. Eu me preparei para ser um missionário desde muito novo, então eu sei muitas frases sobre missões. Eu não fico citando assim, né? Mas hoje cabe citar algumas. Eu vou citar uma frase de missões para você que eu sempre gostei demais. Diz assim, ó: missões está no coração de Deus e nas mãos da igreja. Nas mãos da igreja. Nós é quem vamos cumprir o ID. Nós é quem vamos pregar o Evangelho. As pessoas estão perecendo aí fora, queridos, porque não conhecem o Senhor. Mas Fortaleza se encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar, por causa de nós. Por causa de nós, a igreja. Ainda que esteja difícil, ainda que estejamos passando por situações, por problemas, ainda que o diabo queira nos desanimar, nós vamos continuar indo. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Amém? Então a primeira coisa que Jesus fez aí com esses discípulos foi isso, que ele respondeu à incredulidade e mandou pregar. A segunda coisa que Jesus fez com esses discípulos é que Jesus mostrou as consequências da pregação e garantiu o poder. Quais são as consequências da pregação que ele mostrou então? Ele disse, quem crer e for batizado será
Irmãos, você prega o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue imaginar uma coisa mais profunda do que mudar a eternidade de uma pessoa? Eu estava conversando com um casal no aconselhamento essa semana, e aí eu falei com eles que o pneu do meu carro entrou um prego lá, um parafuso no pneu, e estava vazando o ar. Então eu saí com meu filho, eu parei numa borracharia, e falei com o moço da borracharia, dá para consertar esse pneu? Dá. Quanto é? R$ 10. Eu falei, pode consertar. Eu nem desci do carro, eu estava fazendo umas outras coisas lá, o carro ficou ligado, e ele foi lá, uns 10 minutos ele trocou aquele pneu. Eu paguei ele R$ 10. Eu estava falando com esse casal com quem eu estava conversando. Eu paguei ele R$ 10 porque ele consertou o meu pneu. Eu pagaria ele 10.000 se fosse necessário ele consertar o meu coração. Eu pagaria 50.000. Aquele homem ganhou R$ 10 porque ele conserta um pneu. Se ele consertasse uma joia, ele poderia ganhar mais caro, sim ou não? Se ele consertasse a saúde das pessoas, ele poderia ganhar mais caro, sim ou não? Por quê? Porque aquilo que você faz, o problema que você resolve, determina a recompensa que você vai ter. Qual você acha que vai ser a recompensa de uma pessoa que vai mudar a eternidade dos outros? A recompensa de Deus para nós é muito grande. O galardão de Deus para nós é muito grande por fazermos sua obra, por fazermos sua vontade, por pregarmos o evangelho. A recompensa é muito grande. Quando eu estou aqui, eu olho para a igreja. Talvez você que está aqui, você conheça poucas pessoas aqui dentro, né? Todo mundo, a grande maioria faz parte de um grupo pequeno e faz parte de um setor. Então, talvez você conheça 10, 20, 30, 50 pessoas. Mas quando eu olho aqui, eu conheço muita gente. Eu já sentei para conversar com grande parte das pessoas que estão aqui em aconselhamento. Irmãos, e aqui tem gente que chegou aqui com todo tipo de problema. Com os casamentos destruídos, separando, com doenças graves, com vícios de droga, de bebidas, todo tipo de situação. E quando eu olho para essas pessoas hoje aqui, libertas pelo Senhor, curadas pelo Senhor, eu tenho a certeza absoluta de que o que eu mais quero fazer na minha vida é pregar o Evangelho. Ver pessoas sendo salvas e transformadas pelo poder de Deus. Amém? Então a primeira coisa que o Senhor mostrou foi a consequência da pregação do Evangelho. Quando você prega o Evangelho, meu amado, você está transformando a eternidade de uma ou de muitas pessoas. Deixa eu te explicar de uma ou de muitas pessoas. O pastor Emílio, meu pastor, me mandou um estudo para eu fazer, e eu estou estudando esse que ele me mandou, de um pastor chamado Paul Yong-Shu, ou David Yong-Shu. Pastor David Yong-Shu, ele é pastor de uma igreja com mais de 1 milhão de membros. 1 milhão de membros. Mas deixa eu te explicar, ele era um budista, ele estava com tuberculose, o médico disse que ele teria mais ou menos de 3 a 6 meses de vida, ele iria morrer. E aí uma jovem crente soube que ele estava doente, e todo dia, no caminho da escola, ela parava lá e lia a Bíblia para ele e orava por ele. E ele nem se importava muito, recebia aquela jovem mais porque ele estava ali sozinho. Mas ele disse que o carinho e a atenção daquela jovem chamou tanta atenção dele, que ele abriu o coração para ler a Bíblia. E ele estava orando para ser curado, e ele disse que um dia ele orou assim: eu estou orando a Buda e não estou sendo curado. Será que Buda saiu de férias? Será que Buda trocou de emprego? Então ele disse que fez uma oração assim, ele não orou para Jesus nem nada. Ele orou assim: Buda não está resolvendo o meu problema. Se existir um Deus que é dono de toda a terra e o Senhor me curar da minha doença, então eu vou entregar a minha vida para te servir todos os dias. Ele fez essa oração. Naquele dia, aquela jovem foi lá pregar para ele. Então ele abriu o coração, aquela jovem o ganhou para Jesus. Nós não sabemos o nome daquela jovem, ele não se lembra daquela jovem, ele nunca mais viu aquela jovem. Mas aquela jovem ganhou um rapaz para Jesus, que hoje é o pastor Paul Yong-Shu, David Yong-Shu, pastor de mais do que 1 milhão de pessoas.
eles têm missões ao redor do mundo. Nesse estudo que a gente estava fazendo, naquele ano que ele deu aquele estudo, a igreja dele estava mandando 10 milhões de dólares em remédio para nações carentes. 10 milhões de dólares. Uma obra tão grande feita através de um homem. Sabe por quê? Porque uma jovem um dia pregou para uma pessoa que ela nem sabia no que ia dar. Mas a nossa missão é ir e pregar o evangelho. A recompensa é a salvação eterna. Nós vamos mudar a eternidade das pessoas. Amém? Além de mostrar a consequência da pregação, ele garantiu o poder. Olha aí, versículo 17 e 18. Diz assim, ó, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quantos aqui queriam impor as mãos sobre os enfermos e curar os enfermos? Hein? Quantos? Deixa eu ver. Todo mundo queria, né? Quando é sua mãe que está doente, né? Quando é seu papai que está doente, todo mundo quer. Mas, de verdade, muitas pessoas realmente querem impor as mãos sobre os enfermos e curar os enfermos. Mas o que a Bíblia nos ensina é que isso vai acontecer quando a gente sair para pregar o evangelho. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não é aqueles que crerem, mas é aqueles que creem. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? Isso é muito bom. Libertar as pessoas. Falarão novas línguas. Isso é bom ou ruim? Muito bom. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meu amado, muita gente criou uma mentalidade assim, ó, eu vou buscar a Deus, eu vou, me empoderar assim, né? Quando eu tiver com a espada do Thundercat na mão, e eu estiver me sentindo o He-Man, então, os novinhos aí não sabem do que eu estou falando, não é? Então, quando eu estiver assim, aí eu vou pregar o evangelho. Amado, você vai experimentar o poder enquanto você pregar o evangelho. Quando você estiver pregando, tiver alguém doente, você vai impor as mãos, você vai orar e aquela pessoa vai ser curada. E é assim que vai acontecer. Amém, meu amado? Então, às vezes você fala assim, olha, mas eu estou um pouco incrédulo. Eu te falo, pregue. Se envolva com a obra de Deus. Ah, meu coração está um pouco duro. Pregue o evangelho. Se envolva com a obra de Deus. Jesus não deixou outra missão. Jesus não deixou outra causa. Tem uma frase desse mesmo homem que eu falei dele agora há pouco, Oswald Smith. A frase dele é o seguinte: por que alguém deveria ouvir o evangelho 2 vezes quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Por que alguém deveria ouvir o evangelho 2 vezes quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? É isso, amado, que Jesus nos mandou fazer, pregar o evangelho. E é por isso que o inimigo vem com tantas distrações, por isso que o inimigo vem com tantas mentiras. Você não pode pregar por causa disso, você não pode pregar por causa daquilo, você não pode evangelizar por causa disso, você não pode evangelizar por causa daquilo. Eu quero te dizer uma coisa, todos aqueles que conheceram Jesus podem evangelizar. Evangelizar, todos podem. E é muito mais do que poder, todos devem, é um mandamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual é o título que você dá a uma pessoa que desobedece a um mandamento? Qual é o título que você dá a uma pessoa que desobedece a um mandamento? Está aumentando. Desobediente. Se eu não prego o evangelho, eu sou desobediente. Porque essa é uma ordem que o meu Senhor, o meu dono me deu. Ir e pregar o evangelho. Você está entendendo? Neemias foi aquele homem que Deus permitiu restaurar os muros de Jerusalém. Mas quando ele se levantou para levantar aquela cidade, para restaurar aquela cidade, aqueles muros, então os inimigos se levantaram.
O inimigo sempre vai se levantar quando você se dispõe a fazer a obra de Deus. Saiba disso, tá? Tá bom? Se você está fazendo uma coisa e você não alcança resistência, alguma coisa está errada. Porque o inimigo sempre vai se levantar quando você se dispõe a fazer a obra de Deus. E com Neemias não foi diferente. Eles tentaram fazer Neemias parar. Mas olha o que Neemias fez. Vamos ler Neemias capítulo 6, versículos 3 e 4. Olha o que diz. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Você tem que estar pronto a dar a Satanás sempre a mesma resposta. Qual é a resposta? Repete comigo aí. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Vamos de novo. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Por que eu não posso parar? Porque o Senhor não me deu permissão de parar. Eu não posso parar. O Senhor me mandou fazer e eu tenho que fazer. O Senhor não me mandou parar, eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso, eu não vou parar. Nada pode te fazer parar. O inimigo vai falar com você muitas vezes. Você está desanimado, então para um pouquinho. Você está um pouco incrédulo, para um pouquinho. Você está um pouco sei o quê, para um pouquinho. Vem aqui, vamos conversar, Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu não posso parar. Para que Neemias fosse aonde os inimigos estavam, ele tinha que descer. Ele falou assim, eu não posso descer. Satanás quer fazer você descer, mas nós somos chamados para subir. Nós não estamos aqui para descer, nós estamos aqui para subir. Nós vamos subir. O Senhor nos chama para cima, é para subir. Nós vamos subir. Amém? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que os homens sempre são desencorajados quando eles se deparam com alguém que está com medo? Alguém que não tem coragem? Por exemplo, reúne um grupo aí de 4, 5, 6 pessoas e vai para o Beach Park descer o insano. Mas se quando você estiver subindo a escada, um deles começar a semear medo, meu Deus, esse negócio é muito alto, eu não vou descer nisso não, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, misericórdia, eu vou morrer. Nossa, eu não vou descer nesse negócio. Aí quando chega lá em cima, que a pessoa vê aquele negócio alto, não vou descer não. Eu sou muito besta mesmo, quero provar o quê? Para quem? Para que eu estou aqui? Que besteira. Para que eu vou descer? Aí a pessoa começa a semear medo. Se os outros começam a ouvir aquilo, as pessoas começam a falar, é mesmo, não sei o que e tal. Aí aquela pessoa desiste, já 2 ou 3 desistem com ele. Você sabia que a coragem encoraja? Coragem encoraja. Então eu quero te falar isso aqui, eu vou te contar 2 histórias. A primeira história, quem já assistiu o filme Coração Valente? Quem já assistiu? Meu Deus, que filme. Não, é sério mesmo, só isso aqui que assistiu. Quem já assistiu Coração Valente? Meu Deus, quem não assistiu não vai para o céu. Estou brincando, estou brincando. Irmãos, Coração Valente é um filmão, mas pense num filme, como diz o cearense. E aquele filme conta a história de um homem chamado William Wallace. William Wallace. E eu vou te contar aquela história. O que acontece é que a Escócia, ela estava debaixo do jugo da escravidão por causa dos ingleses. Os ingleses tinham dominado a Escócia. E eles colocaram uma lei completamente desumana na Escócia. Os ingleses disseram o seguinte: quando 2 pessoas se casarem, a noite de núpcia não vai acontecer entre o marido e a mulher. A noite de núpcias vai acontecer entre a esposa e um inglês nobre. Então o João se casava com a Maria, fazia a cerimônia de casamento, e depois daquela cerimônia de casamento, um nobre inglês ia lá e pegava a esposa do João e levava ela para a noite de núpcias. E a noite de núpcias daquela mulher não ia ser com o marido, você está entendendo? Ia ser com um inglês.
E um dia o William Wallace resolveu se casar com uma donzela e ele falou, é o seguinte, eu vou me casar, mas eu vou me casar escondido, porque com a minha mulher ninguém vai se deitar não. E ele se casou escondido. Só que ele se casou escondido e depois os ingleses descobriram lá que a esposa dele tinha se casado. E eles pegaram aquela mulher, violentaram aquela mulher, agrediram aquela mulher e depois mataram aquela mulher publicamente. Publicamente. William Wallace se revoltou e ele começou a fazer uma guerra. Devagarzinho ele foi matando um e outro inglês, logo alguns homens se juntaram a ele, e ele começou aquela guerra, os escoceses invadindo as fortalezas inglesas e dominando as fortalezas inglesas, e aquela guerra foi crescendo, de forma que o William Wallace estava a ponto de libertar a Escócia, e ele teria libertado se ele não tivesse sido traído. Um escocês o traiu. E por causa dessa traição, os ingleses pegaram o William Wallace, prenderam o William Wallace, e o William Wallace agora deveria morrer torturado. O que aconteceu é que eles marcaram o dia daquela tortura, colocaram o William Wallace ali na mesa de tortura, colocaram lá todas aquelas ferramentas de tortura e falaram com ele, nós vamos matar você agora, isso é um fato. Mas se você clamar por misericórdia, nós vamos matar você sem dor. Se você não clamar por misericórdia, você vai morrer do jeito mais doloroso possível. E o William Wallace estava ali naquela mesa de tortura e vários escoceses ao redor dele, assim, mais gente do que está aqui agora dentro daquele pátio. E ele não clamou por misericórdia, aqueles homens pegaram aquelas ferramentas, parecendo facão, aquelas facas tortas assim, e eles começaram a enfiar aquilo nas entranhas de William Wallace. E eles enfiavam aquelas ferramentas na barriga, nas entranhas dele. E ele gemia de dor, suas veias do seu pescoço se estufavam. Eles esticaram o William Wallace com cordas e torturaram ele demais. De forma que ele estava sendo tão torturado que os escoceses que estavam ao redor dele começaram a gritar para ele falar, para ele pedir misericórdia. Todos começaram a falar, misericórdia, 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 misericórdia. Alguns no meio da multidão falavam com ele, grita por misericórdia. E eles torturando ele, até que chegou um momento em que ele fez um sinal, e ele estava buscando fôlego para falar, muito machucado, torturado. Então o homem que estava dominando ali, comandando aquela tortura, ele falou bem alto para todo mundo, o prisioneiro quer falar. E todos estavam esperando que o William Wallace abrisse a boca e gritasse misericórdia. Porque aquele homem lutou bravamente pela liberdade da Escócia. Mas agora ele estava sendo torturado. E quando aquele homem fez sinal de silêncio para ouvir o que o William Wallace ia dizer, ele encheu os pulmões com muita dor para dar o último grito dele. E ele encheu os pulmões. Liberdade! Ele não clamou por misericórdia. Ele gritou liberdade. E ele foi morto da pior maneira ali. Sua cabeça foi exposta. E os ingleses estavam com aquilo, mandando um recado para os escoceses. É isso que acontece com quem se rebela. Os ingleses queriam fazer medo nos escoceses, mas sabe o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra. Sabe por que o tiro saiu pela culatra? Porque coragem encoraja. E quando os escoceses viram a coragem de William Wallace, mesmo diante da morte, ele gritou liberdade porque ele queria a libertação da Escócia. O que aconteceu foi que os escoceses falaram, nós não podemos ficar parados. E eles se uniram. Eles se uniram e falaram, nós vamos buscar a liberdade das nossas mulheres, a nossa liberdade. E o que aconteceu? Os escoceses se uniram, lutaram e libertaram a Escócia, inspirados em um homem chamado William Wallace. O que William Wallace fez? Morreu pela sua causa. Você está entendendo? Coragem encoraja. Quando você desanima no ministério, você desanima um monte de gente ao seu redor, sabia? Mas quando você
encara a sua missão com coragem, você encoraja um monte de gente ao seu redor. Será que isso que eu estou falando é bíblico? Vamos ver? Vamos ler o último texto dessa noite. Filipenses capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Você ouviu isso? Encorajados por minhas algemas no Senhor. Olha bem, amado. As algemas de Paulo, as prisões de Paulo, não causou medo nas pessoas, mas causou coragem por causa de um homem que estava entregando a própria vida para pregar o Evangelho de Jesus. Mesmo dentro do palácio de César, Nero, aqueles homens estavam conhecendo Jesus através do apóstolo Paulo. Eu quero falar uma coisa com você. Aquele homem que não tem uma causa pelo que morrer, não tem uma vida digna de se viver. Essa é a mais pura verdade. Nós não somos chamados para sobreviver, nós somos chamados para viver uma vida intensa, uma vida emocionante, uma vida cheia do poder de Deus, de ir e pregar o Evangelho ao perdido e ver o poder de Deus nos acompanhando quando for preciso curar os enfermos, o poder de Deus sobre nós para curar os enfermos, quando for preciso expelir os demônios, o poder de Deus sobre nós para expelir os demônios, quando for preciso, amado, o poder de Deus vai estar conosco, mas nós precisamos ter em nossa cabeça sempre: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Mesmo se eu estiver enfrentando problemas, até na minha própria fé, até na minha própria alma, o que eu vou fazer é que eu vou me envolver mais ainda com a obra de Deus. E eu sei que o Deus da obra vai estar comigo.